O que você faz quando não quer sentir o que está sentindo? Hoje, eu não estou aqui para ensinar nada. Estou apenas para passar um relato pessoal. Diante da minha jornada espiritual, de tudo que eu venho desenvolvendo, das minhas percepções, enfim, estou aqui para trazer um pouco dessa experiência subjetiva e trazer o que eu fiz para parar de fugir de mim mesma. Primeiro, a gente precisa saber quais são as nossas fugas. O que a gente faz para fugir de nós mesmos? Distrações. E quais são essas distrações? Sabemos que redes sociais, em primeiro lugar, vídeos e mais vídeos, podcasts, comida, bebida, excesso de trabalho, entre outras. E quando eu falo vídeos, por exemplo, quando a gente busca vídeos para assistir, eu quero trazer aqui um exemplo específico. Quando vamos comer, quando vamos sentar à mesa para fazer uma refeição, geralmente a gente busca um podcast, qualquer vídeo que seja, mesmo ele sendo um vídeo edificante, nós estamos sempre querendo alguma distração. E a gente não consegue ficar em silêncio, apenas contemplando ali o momento presente, saboreando a comida, ouvindo o som da natureza quando está, por exemplo, caminhando ao ar livre. A pessoa coloca um fone de ouvido, sempre ouvindo, sempre buscando distrações, sempre buscando algo externo para preencher algo que nem mesmo ela sabe, ela não teve acesso, ela não conseguiu perceber o que dentro dela está se passando. Então, cada pessoa tem um determinado comportamento que faz com que ela esteja fugindo da sua própria essência, da sua própria realidade. E o que é essa realidade? O que é essa essência? A essência é a integração das nossas sombras com a nossa luz. É o nosso estado de ser, o nosso espírito. E o espírito, quando estamos conectados a esse espírito, nós estamos bem, nós estamos plenos, nós estamos radiantes, nós estamos simplesmente presentes e conscientes. Então, a prioridade no momento, na verdade, nós sabemos em determinados momentos quando devemos pausar, silenciar e escutar a nossa voz interior, e sabemos quando podemos sim estar no barulho externo, no ruído externo. Nós temos esse discernimento. Porque quando buscamos distrações, quando buscamos algo externo, por exemplo, as redes sociais, sempre, em algum momento, podemos cair na comparação. E isso inconscientemente, porque na rede social todo mundo vive bem. Todo mundo posta as suas conquistas, as suas vitórias, todo mundo posta o seu relacionamento perfeito, a sua família margarina. Todo mundo posta aquilo que o outro, aquilo que ele quer que o outro veja. E então, inconscientemente, a gente acaba entrando nesse
sentimento de comparação. E o que é o sentimento de comparação? Ele pode ser combinado com a inveja. E a inveja é uma emoção, um sentimento negativo de baixa vibração. Só que dificilmente uma pessoa admite que tem inveja. Uma pessoa admite que está se comparando. Só que a partir do momento que você olha a rede social de alguém e encontra lá alguma coisa que não foi de acordo com o que você pensa, com o que você goste, enfim, e você faz uma crítica, você faz um julgamento, você simplesmente entrou numa baixa frequência e, de certa forma, você está se comparando, está se colocando superior, porque você olhou e falou, isso não é o que eu gosto, isso não é o que eu penso, essa pessoa está postando tal coisa e totalmente incoerente com o que eu acredito, eu vou lá e vou criticá-la, eu vou lá e vou comentar algo negativo sobre. Você se colocou como ser superior a essa pessoa, ou seja, você está se comparando. Só que ao mesmo tempo, todos somos espelhos. Se alguma coisa incomodou, se alguma coisa que você olhou no outro incomodou dentro de você, é algo que precisa ser visto dentro de você para saber em que momento você se igualou nessa percepção. Então, como somos espelhos, estamos sempre num esforço colaborativo, estamos sempre aqui ajudando um ao outro. O que eu vejo de negativo em você é porque eu tenho algo também de negativo. E o que eu vejo de positivo é também algo que eu tenho de positivo. Então, essas distrações fazem sempre a gente se colocar num sentimento de comparação. E quando a gente não está consciente, quando a gente não está integrado nas nossas sombras e na nossa luz, na nossa essência, facilmente seremos puxados para versões, para até mesmo para comportamentos em que não queremos ter, não queremos ser. E com isso, a gente acaba, consequentemente, indo para o excesso de comida, para o excesso de bebida, para o excesso de trabalho. Porque se algo em mim incomodou, alguma coisa externa aconteceu ou algo me desestabilizou naquele dia, naquele momento, eu preciso dizer para mim, para a vida, eu estou incomodada, eu estou estressada, por isso eu vou comer tal coisa. Por isso eu vou sair para beber. Por isso hoje eu vou trabalhar, porque eu não quero voltar para casa e encontrar aquele marido chato. Ou aquela mulher que fala que é arrogante, que já vai brigar comigo. Eu vou trabalhar, vou trabalhar, vou trabalhar. O que você faz quando não quer sentir o que está sentindo? Pois bem, por isso que o autoconhecimento, a jornada de desenvolvimento pessoal é tão importante para que a gente crie cada vez mais essa consciência de quem nós somos, em luz e sombras. De que é possível, sim, você reconhecer suas maiores dores, seus maiores medos. É possível, sim, você saber que você sente culpa. Culpa em viver melhor, culpa em prosperar, culpa em
não ser suficiente para alguém, culpa em não realizar determinados objetivos. É muito fácil a gente olhar para a vida do outro e achar que a vida dele é boa e a gente só está cada vez mais fugindo daquilo que a gente veio fazer ou que a gente precisa provar algo, que a gente precisa lutar, que a gente precisa passar por cima, que a gente precisa performar. É muito fácil olhar para o outro e falar assim: nossa, essa grama parece que está mais verde e a minha aqui estou esquecendo de regar. Esse é o autoconhecimento. Quando a gente está conectado com o nosso estado de ser, com o nosso espírito, tudo flui da melhor forma possível. E nada mais consegue te tirar do teu propósito, de tirar você do seu caminho ou te desestabilizar. Porque você está consciente, você está presente, você está se permitindo fazer escolhas melhores, escolher conscientemente. E assim funciona para comida, assim funciona para bebida, porque na maioria das vezes estamos sempre em modo de sobrevivência e fuga, buscando prazeres imediatos e momentâneos. E eu sempre fui uma pessoa acelerada. Eu tinha ansiedade, crises de ansiedade, assim, que em algum outro vídeo quero contar a respeito. Mas, ao mesmo tempo, eu sempre acreditei em mim. Internamente, eu sabia dessa minha força interna. Tanto é que eu nunca fui de buscar médicos, nunca fui em psiquiatra, acreditando que eu tinha algum problema mais sério, neural, mental, enfim, a ponto de tomar remédios. E não é à toa que eu me formei em naturopatia, mas eu nunca acreditei que eu precisava me medicar para poder chegar num nível de consciência melhor ou para mudar a minha realidade, para mudar a minha vida. Eu nunca acreditei nisso. Porque eu sabia da minha força interna. Só que eu sempre questionei. Não é possível. Por que eu estou sentindo isso? O que essa pessoa está querendo me ensinar? O que essa pessoa trazendo esse sentimento, esse pensamento negativo ou positivo, independentemente de quem seja? O que essa situação está vindo me mostrar? É sempre com um direcionamento de te fazer perceber que você pode sempre mais, que você pode acreditar em você, que você pode ser uma pessoa melhor, encontrar a sua melhor versão. E no decorrer da minha jornada, de quando eu tinha crises de ansiedade, eu tinha muitos vícios de bebida, de comida. E hoje eu posso dizer, eu estou livre de todos eles. Nada mais externo consegue me dominar, porque eu estou no controle da minha própria vida e da minha própria mente. E quanto mais a gente vai se conhecendo, mais camadas vão sendo retiradas e mais profundo vai ficando. Só que assim, não é difícil mais. O processo continua sendo desafiador, mas não vamos dizer que é difícil e doloroso. Ele se torna mais leve,
Porém, os desafios continuam. E quanto mais camadas, mais profundidade, só que aí você vai tendo mais consciência. Você vai conseguindo perceber com mais facilidade, com mais velocidade e vai transmutando na mesma intensidade. Então, assim, você percebeu numa velocidade, né, muito mais rápida, você já transmuta. Mais rápido ainda, na mesma proporção praticamente. O que antes ficava remoendo sem você perceber inconscientemente por meses, semanas, até anos, que a gente vai jogando para debaixo do tapete, a gente vai escondendo aquela sujeira, as sombras, a gente não consegue perceber porque a gente está sempre buscando fora, sempre distraídos, a gente está sempre em modo sobrevivência, em modo luta, esforço, de provar alguma coisa para alguém, de querer performar, de querer ser produtivo. E quanto mais a gente vai percebendo, mais vai ficando leve o processo. E mais a gente vai conseguindo acessar a nossa verdadeira identidade. A nossa... E assim, a nossa nova realidade. Então, o que eu fiz? Eu simplesmente comecei a silenciar. Comecei a trocar hábitos na minha vida. Comecei a fazer limpezas energéticas. Comecei a fazer tratamentos espirituais. Comecei a me conectar com Deus com muito mais assiduidade, com muito mais profundidade. Comecei a colocar no pedestal quem merece estar no pedestal. Deus e eu. E o restante, simplesmente, sim, ficava para depois. Inclusive, falar mais não. Eu era uma pessoa que eu falava sim para todo mundo. Eu não conseguia começar algo e terminar se de repente alguém me ligasse no meio daquele negócio, eu parava de fazer o que eu estava fazendo para atender o outro. Para ajudar, para salvar. Eu dificilmente conseguia falar não. Até que a vida me colocou em situações onde eu comecei a receber muitos nãos para também reconhecer a minha ferida da rejeição. Comecei a viver situações onde eu fui colocada na ferida do abandono, da humilhação, da injustiça, da traição. E enquanto a gente não enxerga tudo isso, a gente não consegue se sentir livre, se sentir pleno. A gente pode até fingir que está tudo bem, mas a gente não consegue prosperar em todas as áreas da vida. Alguma sempre vai travar, algo sempre vai acontecer. A doença vai chegar, o dinheiro vai acabar. Alguma coisa, o relacionamento vai acabar. Alguma coisa vai acontecer. Porque a gente precisa, a gente está aqui para evoluir e a gente está aqui para romper todos os nossos padrões. E como que a gente rompe? É só se colocando em situações, vivendo situações para romper. Para enxergar e assim conseguir romper. Porque senão, do contrário, enquanto você está ali ganhando o seu salário ou com a sua empresa, crescendo, trabalhando muito, se esforçando, com seu relacionamento meia boca ou um relacionamento muito bom, enfim, que você considera bom, mas que internamente você sabe que não está bom, mas você está lá, mantendo em banho-maria. Em algum momento, enquanto você não parar para olhar e
perceber quem de fato você é, você sempre vai estar fugindo. Sempre vai estar comendo, aí com isso vai engordar, não vai conseguir tão facilmente, tão cedo, emagrecer, vai cada vez mais se afundar nos vícios.